Livro de Atos dos Apóstolos, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos capítulo 9, versículo de número 36 até o versículo de número 41. Eu quero trazer uma palavra nesta noite sobre antes de enterrar o defunto. Atos 9, 36, todos encontraram e podem dizer amém. Diz-nos assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se ao corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Amém, meus irmãos? Esta é uma passagem conhecida da palavra do Senhor, quando a Bíblia vai nos falar acerca desta mulher, a Dorcas, uma obreira, uma mulher que se esforçava em prol do reino de Deus e que era uma cuidadora de pessoas. Tinha habilidades, como toda mulher tem, e atendia com certeza as necessidades daquela população de Jope. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher ficou doente, a Dorcas ficou doente, e essa doença a levou à morte. E quando ela morreu, certamente fora criado em Jope um sentimento de tristeza, de lágrimas, de sofrimento. E a Bíblia diz que aquelas mulheres que foram cuidadas por Dorcas, elas tomam o corpo dela, lavam o corpo dela e levam o corpo dela, a Bíblia diz, para um quarto alto. A sequência, depois de lavar, depois de preparar o corpo, é velar. E depois que velar, faz o quê? Faz o quê? Enterra o defunto. Mas antes de enterrar o defunto, a Bíblia vai dizer que eles ficam sabendo que Pedro estava na cidade ao lado, em Lida. E aquelas pessoas, sabendo que Deus estava fazendo milagres por intermédio de Pedro, mandaram-no chamar. E a Bíblia diz que o Pedro veio. Quando Pedro chegou, aquelas mulheres apresentavam as obras
que Dorcas fazia a Pedro. E a Bíblia vai nos dizer que o Pedro entrou dentro do quarto onde Dorcas estava deitada, morta, e dobrou os joelhos perante ela. A sequência, depois de lavar o corpo, era velar, e depois de velar, era enterrar. Mas antes de enterrar o defunto, chamaram Pedro. Antes de enterrar o defunto, Pedro entrou no quarto. Antes de enterrar o defunto, Pedro orou pelo defunto. Antes de enterrar o defunto, a Bíblia diz que o defunto levantou. Pedro orou e o defunto levantou. E a Bíblia diz que ele tomou ela pela mão e apresentou ela viva. O defunto, você tem que entender isso. O defunto que eu estou falando aqui nesta noite, ele representa algo, alguma coisa que está acontecendo na tua vida, que você já olhou assim, sabe aquele problema que você já falou assim, ó, é melhor enterrar esse negócio. É melhor enterrar isso aí. Tem problema que parece que não se resolve e já está cheirando mal. E aí a palavra é essa: enterra esse negócio, sepulta esse negócio aí, porque não tem mais jeito. Antes de enterrar o defunto, Deus pode fazer um milagre acontecer. Digo isto porque este episódio, ele não fora o único descrito na Bíblia sobre pessoas que resolveram não enterrar o defunto. Dorcas é um. As mulheres tomaram a decisão de não sepultá-la enquanto Pedro não chegasse. Mas como disse, esse também não é o único, porque a Bíblia diz lá em 2 Reis, eu vou voltar aqui na Dorcas no final, lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, no versículo, a partir do versículo de número 8, a Bíblia fala sobre a sunamita. A Bíblia diz que a sunamita era uma mulher rica, Reginaldo. E ela observava que o profeta Eliseu passava todo dia em frente à sua casa. E um dia ela contou um testemunho para o marido dela e disse: este homem que está passando, ele é um homem de Deus. Por que a gente não faz um quarto na parede, colado na parede da casa ou do muro da nossa casa, e deixemos lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma jarra com água, para que passando ele do caminho possa descansar? E a Bíblia diz que o marido concordou, fez aquele quarto, e quando Eliseu estava passando por aquelas regiões, a Bíblia diz que ele entrou e descansou naquele quarto. Enquanto ele estava descansando naquele quarto, ele fez uma pergunta para Geazi: onde está a sunamita? Chame ela até aqui. E quando a sunamita veio, o Eliseu perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? Você fez um quarto no quintal da sua casa, para que eu descanse. O que eu posso fazer com você? Se você olhar o versículo 8, a Bíblia diz que a mulher era rica. Então ela olhou para ele e falou: olha, eu habito no meio do meu povo. Ela está dizendo o seguinte: não tem nada que eu queira. Quando ela saiu, o Geazi olhou para o Eliseu e disse assim: ó, ela não tem filho. O Eliseu falou: então manda chamá-la novamente. Veio a sunamita, e Eliseu olhou para ela e disse no versículo 16: ao tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. E a Bíblia diz que a mulher concebeu, deu à luz, e o menino nasceu. Só que a Bíblia diz que um certo dia o pai dele foi para o campo,
E o menino foi com o pai, Leandro. E quando eles estavam no campo, o menino começou a dizer para o pai: pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai pegou aquele menino, entregou para o seu servo e disse: leva ele para a mãe dele. E a mãe dele recebeu o garoto com a dor na cabeça, e a Bíblia diz que o menino esteve deitado no colo da mãe, até o meio-dia, e meio-dia ele morreu. Quando o menino morreu, a Bíblia diz que ela subiu até o quarto do profeta Eliseu, colocou o menino deitado no quarto do profeta, e a Bíblia vai dizer que ela albardou o seu jumento, chamou o seu moço e diz: vamos atrás do homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ela estava indo, o marido dela olhou para ela e diz assim: por que vais atrás dele? Não é sábado, nem lua nova. Ele estava dizendo o seguinte: não é dia, você não vai achar. E ainda que você ache, não vai resolver mais o problema. Ela olhou para o marido e disse: vai tudo bem. Subiu no jumento, e a Bíblia diz que ela foi atrás do profeta Eliseu. Você percebeu? O menino morreu, mas antes de enterrar o defunto, ela pegou o menino e levou o menino para o quarto, porque ela tinha uma esperança. Ela saiu dali e deixou o menino morto. Irmão, a fé dessa mulher é para a gente glorificar a Deus, porque a Bíblia diz que ela saiu dali e viu o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu a viu de longe, e ele olhou para o Geazi e disse: Geazi, eis ali a sunamita. Vai até ela e pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Geazi saiu dali e encontrou a sunamita. Vai bem contigo? Vai tudo bem. Vai bem com teu marido? Vai tudo bem. E com teu filho? Vai tudo bem. Eu não sei qual é o problema que você está atravessando. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: não enterre o defunto. Antes de enterrar o defunto, tenha coragem de dizer que vai tudo bem. Deus está no controle da tua vida. Olha que legal, o Geazi chamou, ou melhor, o Eliseu chamou o Geazi, entregou o bordão dele e falou: Geazi, vai na frente e estende o meu bordão sobre o menino. A Bíblia diz que o Geazi foi na frente, irmãos. Esse texto aqui é uma lição de perseverança. Antes de enterrar o defunto, persevere. Porque o Geazi pegou o bordão do Eliseu. Eliseu, homem de Deus, crente. Vai na frente, Eliseu, estende o meu bordão sobre o menino. O Geazi foi na frente, estendeu o bordão sobre o menino. E sabe o que aconteceu? Nada. O menino continuou morto. E agora, vamos enterrar o defunto? Não, antes de enterrar o defunto, vamos ver o que é que pode acontecer. O Geazi saiu dali, encontrou com Eliseu novamente, e o Eliseu olhou e falou: então deixa comigo que eu vou até lá. A Bíblia vai nos dizer que Eliseu chegou, entrou no quarto, fechou a porta do quarto. O menino estava deitado sobre a cama. A Bíblia diz que Eliseu deitou em cima dele, colocou o olho dele no olho do menino, a boca dele na boca do menino, a mão dele na mão do menino, os pés dele nos pés do menino. Aí a Bíblia diz: e o corpo do menino se aqueceu. E quando o corpo do menino se aqueceu, ele espirrou 7 vezes: atim, 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 atim. E a Bíblia diz: e o menino levantou, e ele foi entregue para sua mãe vivo. Eu estou te dizendo que antes de enterrar o defunto, Deus pode fazer um milagre acontecer. Eu estou te dizendo que esse problema, que alguém está te dizendo: desiste, você não vai conseguir, deixa para lá, enterra, sepulta esse negócio. Deus está me usando para dizer: calma, eu ainda posso fazer um milagre na tua história.
Se a gente voltar um pouquinho atrás, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, tem outra história também de uma mulher que não quis enterrar o defunto. A Bíblia vai nos dizer que a viúva de Sarepta, ela é abençoada pelo profeta Elias. A bênção de Deus que está na vida do Elias passa para a vida dela. E a Bíblia diz que a farinha da panela não acaba e o azeite da botija também não, enquanto a chuva não cai. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher tinha um filho, e o filho dela ficou doente. A Bíblia diz que a doença dele foi se agravando, ficou muito grave, de maneira que ele morreu. Quando o menino morreu, ela deveria sepultar o menino, mas ela resolveu não enterrar. Antes de sepultar o defunto, ela foi até o profeta Elias. E quando ela chegou no profeta Elias, ela disse: Elias, o que está acontecendo? Você veio para trazer morte para dentro da minha casa. Olha, irmão, a mulher tinha acabado de ser abençoada com alimento, de uma forma miraculosa. E agora ela já está murmurando: tu vieste para trazer morte para a minha casa. O que está acontecendo? Mataste o meu filho. O Eliseu olhou para ela e falou: dá-me o teu filho. Não vai enterrar? Não. Antes de enterrar o defunto, eu vou falar com Deus. E a Bíblia diz que ele entrou na presença de Deus, levou em cima do quarto onde ele ficava, e a Bíblia diz que ele disse: ó Senhor meu Deus, até esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho. Versículo 21 do capítulo 17, então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Aí o versículo 22 começa: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino entrou nele novamente. Antes de enterrar o defunto, Deus pode fazer um milagre. Eu estou pregando para quem está pensando em desistir. Eu estou pregando para quem está com a esperança minguada. Eu estou pregando para quem está olhando para a situação e está dizendo: não tem como resolver, é melhor largar isso para lá. Antes de enterrar o defunto, Deus pode fazer um milagre na tua história. Creia nisso que eu estou dizendo. Aleluia. Mas lá em Lucas, no capítulo de número 7, a Bíblia também vai contar uma história. A Bíblia vai falar da viúva de Naim. A mulher já tinha perdido o marido, e agora a esperança de sustento dela era o seu filho. Mas a Bíblia diz em Lucas 7,11 que o garoto morreu. O menino morreu. E eu acho interessante, irmãos, eu estou profetizando essa palavra aqui, hein? Escuta isso que eu vou te dizer. Tem coisa que você não vai resolver. Tem coisas que vai gerar lágrimas na tua vida. Tem coisas que vai te jogar num desespero tão grande. E aparentemente você ficará sem escape. Veja que esta mulher, o filho morre, e ela vai em direção ao cemitério. Fazer o quê? Enterrar o defunto. Ela vai indo. A Bíblia diz que ia com ela uma grande multidão. A Bíblia diz que a mulher ia chorando. Ela estava se lamentando por aquilo que ela estava vivendo. Toda a esperança, toda a alegria, todo o ânimo de vida estava se esvaindo naquele momento. O filho dela está morto,
Mas quando eles vão entrando, ou melhor, saindo da cidade, a Bíblia diz que Jesus vinha entrando na cidade. Eu estou te dizendo que tem hora que você não vai conseguir. Tem hora que você não vai conseguir resolver o problema. E aí você vai em direção ao cemitério para sepultar o problema, para sepultar essa situação, como quem diz assim: eu perdi, não tem mais jeito, não tem mais como resolver, eu tenho que me conformar com isso mesmo. Agora é só tentar viver a minha vida da melhor forma que eu puder, porque não tem jeito. Mas lá vem Jesus, Ele vem vindo, Ele vem vindo. Pastor, o problema está difícil, mas Ele vem vindo. Pastor, o problema na minha casa é muito crítico, mas Ele vem vindo. Quem crê que Ele vem vindo por aí? Ele vem vindo, Ele vem chegando. Antes que eles saiam da cidade, a Bíblia diz que as duas multidões se encontram. E eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Todo cortejo que se preze, ele precisa ser respeitado. Qual era a de Jesus? Ele deveria olhar, no contexto humano, ele deveria olhar para a multidão que estava com ele e dizer: pessoal, silêncio, eu sei que vocês estão alegres, mas vamos ficar todo mundo quietinho agora, vamos abrir caminho, porque o cortejo fúnebre vai passar. Esse era o contexto humano. Mas Jesus não é limitado como o humano é. A Bíblia diz que Jesus entrou no meio da multidão. Que multidão, pastor? Do cortejo. Entrou no meio da multidão e ele foi indo e foi direto em quem? Na mulher. Porque a desesperada era a mulher. Quem estava angustiado era a mulher. Quem estava chorando era a mulher. O sofrimento estava sobre a mulher. Jesus vai direto nela. E ele olha para ela e diz: mulher, não chore mais. Aleluia. Isso aqui eu glorifico a Deus, porque essa expressão aqui, quando ele diz assim, não chore mais, ele está dizendo: eu cheguei para resolver o que você não pode, eu cheguei para fazer o que você não faz, eu cheguei para mudar aquilo que você não muda. Antes, eu estou profetizando a palavra, antes de enterrar o defunto, Jesus vai chegar e vai mudar a tua história. A menina tinha 12 anos, a mulher toca na veste de Jesus, e a Bíblia diz que a hemorragia estanca. Quando a hemorragia estanca, Jesus para, e ele olha ao lado e diz: quem me tocou? Alguém me tocou. Aí começou as respostas: Senhor, todo mundo te tocou, está todo mundo te apertando aqui. Aí tem outro que falou: Jesus, ninguém te tocou. Aí de repente Jesus olhou e falou: alguém me tocou. Por quê? Porque eu senti saindo virtude de mim. Aleluia. Ele foi olhando para o lado, ele sabia quem era ela, mas ele ficou olhando, procurando ela. Daqui a pouco ela levantou a mão e falou: Senhor, fui eu. Faz 12 anos que eu gasto dinheiro com médico, 12 anos que eu invisto em medicamentos, 12 anos que eu vou de um lado para o outro, comprando remédio e tentando recuperar a minha saúde, mas eu não consigo. Mas eu dizia comigo: se eu tão somente tocar nos seus vestidos, eu serei curada. Eu quero dizer para o Senhor que eu toquei, e eu senti que eu estou curada, eu estou restabelecida. Jesus olhou para ela e falou: mulher, então vai, a tua fé te salvou. Só que aí a Bíblia diz: enquanto ele estava falando, veio o mensageiro. Irmão, tem gente que gosta de levar má notícia. Você já percebeu? Eu quero ser o primeiro a falar. Tem gente, irmão, que notícia boa não quer dar, mas quando a notícia é ruim, vai correndo. Eu lembro que um dia o irmão me ligou para dizer que o outro irmão tinha morrido. Aí ele: pastor, ô irmão, era um sábado de tardezinha, pastor Alain, falei: ô meu irmão, o senhor está sabendo? Eu falei: não, o quê? Moldonato bateu as botas, irmão. Eu falei: meu Deus, irmão, isso é jeito da notícia mais calmo. Você está sentado?
senta, tal. Tem gente que gosta de dar notícia ruim, justamente para ferir de vez, justamente para que eu e você desista de vez. Porque quando já, você lembra do Jairo, ele estava indo, a mulher do fluxo de sangue parou Jesus, irmão, fez Jesus perder tempo, fez Jesus atrasar a chegada dele na casa do Jairo. A impressão que eu tenho aqui é que a mulher sofrendo há 12 anos, a menina tinha 12 anos, a impressão que eu fico é de que a menina roubou a bênção de Jairo, ou melhor, a mulher do fluxo de sangue roubou a bênção de Jairo. A impressão que fica é que aquela mulher que sofria há 12 anos, tomou a bênção de uma menina que só tinha 12 anos. Só que eu quero te dizer em nome de Jesus, que o que é teu é teu. O que Deus reservou para você é para você. Cara feia não toma, invejoso não toma, o diabo não toma, calúnia não toma, mentira não toma, levantes não toma. O que é teu é teu. Oh, glória! Porque quando Jesus vai saindo, aparece o mensageiro. E o mensageiro já dá um grito no meio de todo mundo: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Parece que eu estou vendo o Jairo baixando a cabeça, e talvez pensando: meu Deus, se não fosse essa mulher, tinha chegado a tempo, essa mulher fez perder tanto tempo. É nesse momento, eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí. Você pode fazer isso? Eu imagino, pode pôr, irmão Mauro, põe a mão no ombro do irmão Tony. Vem cá, irmão Dionísio, põe a mão no meu ombro, eu ponho a mão no seu ombro. Eu imagino o Jairo baixando a cabeça como quem vai chorar, e Jesus colocando a mão no ombro dele, dizendo: não temas, crê somente. Você pode falar isso para a irmã, para o irmão que está do seu lado? Não temas, crê somente. Não temas, irmão, crê somente. O que é teu é teu. O que é teu é teu. O que Deus reservou para a tua vida é teu, ninguém vai roubar. Oh, glória! Jesus foi para a casa do Jairo, e quando ele chegou na casa do Jairo, a Bíblia diz que as carpideiras estavam chorando. Jesus entrou e falou: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas dorme. Porque para Jesus, irmão, ou morto ou dormindo é a mesma coisa. Se ele mandar levantar, vai ter que levantar, porque ele é o Senhor da vida. Aquelas pessoas riram de Jesus, e a Bíblia diz que ele mandou que todos saíssem, ficou só ele, Pedro, Tiago e João, fechou a porta, olhou para a menina, para Talita, e disse: Talita, come. Menina, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora a menina levantou. Aleluia. Jesus pegou ela no colo, aleluia, e entregou ela nas mãos de Jairo. Vê, a tua filha vive. Vê, a tua filha vive. Irmão, em nome de Jesus, faça assim com a tua mão. Recebe da parte de Deus o milagre. Recebe da parte de Deus o milagre hoje. Vê, Ele pode dar vida. Vê, Ele pode fazer o milagre acontecer. Antes de enterrar o defunto, Ele trouxe vitória, vida e alegria para a casa de Jairo. Aleluia. Vai renovando a tua força aí. Esse problemão que você está vivendo já está caindo por terra hoje. Isso que está arrancando lágrimas, tirando as tuas noites de sono,
te deixando ansioso, ansiosa, angustiado, Deus está arrancando hoje. Talvez você olhou e dizia: não tem mais jeito. Alguém já falou: não tem mais jeito. Antes de enterrar o defunto, Jesus chega para mudar a história. Levante a mão para glorificar a Ele. Aleluia. Recebe hoje o teu milagre em nome de Jesus. Esta é uma noite de milagre. Nesta semana vai ter testemunho para contar. Nesta semana vai ter milagre acontecendo na tua casa. Oh, alabacalabaxariabacaia. Agora olhe para mim e deixa eu encerrar. Tem gente que enterrou o defunto, irmão. Esses que eu falei aqui, Atos 9, a Dorcas. 2 Reis, capítulo 4, o filho da sunamita. 1 Reis, capítulo 17, o filho da viúva de Sarepta. O filho da viúva de Naim, em Lucas 7. A filha de Jairo, em Marcos, capítulo 5. Nenhum deles enterrou o defunto. Só que no caso de Lázaro, enterraram o defunto. Chamaram Jesus, mas Jesus não chegou no tempo que eles queriam. Chamaram Jesus, mas Jesus não chegou na hora que eles estavam pensando. Mas ele chegou. E quando ele chegou, a Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando ele chegou, a Bíblia diz que ele já estava sepultado. Quando ele chegou, a Bíblia diz que eles já tinham colocado uma grande pedra na frente do sepulcro. Quando ele chegou, a Bíblia diz que as pessoas lá daquela região de Betânia estavam consolando Marta e Maria. Aquele consolo, não tem mais jeito, desiste, acabou para você, não tem mais solução, a vida é assim mesmo, a gente perde mesmo. Olha, Deus vai te confortar, mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele foi até a Marta, e ele falou para Marta: "Ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Aleluia. Chamaram a Maria, e quando a Maria chegou, ela disse assim: "Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido." A mesma frase de Marta, mas Jesus olhou para ela e disse: "Mas não te hei dito, se tu creres, verás a glória de Deus." Esse tipo de problema aqui que eu estou falando agora, é coisa que você já deu por perdido, é coisa que você já sepultou, você nem correu mais atrás, você desistiu de ir atrás, você olhou e disse: "Não tem mais jeito, eu desisto." Jesus chegou. Tem gente aqui que está com coisa aí que está sepultada há 10 anos. Tem gente aqui que está com coisa que está sepultada há tempos atrás. Hoje, Deus vai te provar que Ele é aquele que ainda chama à existência as coisas que não existem. Ele vai trazer vida. Ele vai te surpreender. Ele vai te assustar com o que Ele vai fazer. E se prepare para glorificar o nome dEle. Oh, glória! Já estava sepultado 4 dias. Irmãos, um morto de 4 dias. Um morto de 4 dias. Os olhos esbugalham para fora. Um morto de 4 dias, o couro cabeludo solta. Um morto de 4 dias, a pele solta dos ossos. Um morto de 4 dias, bichos já estão começando a comer o corpo. Mas Jesus chegou. Aleluia. Pastor, eu já desisti daquele negócio lá. Ele vai trazer de volta algo que você desistiu, para provar que Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Era a causa perdida, Ele está revertendo hoje.
Já disseram que não tinha jeito, ele está revertendo hoje. Quem toma posse dessa palavra e glorifica o nome dele? Alguém já falou, olha, acabou, viu? Acabou, não tem mais recurso, não tem mais o que fazer, mas quem assina a papelada é Deus. Quem dá a última palavra é Deus. Aleluia! Ele vai até o sepulcro. Quando chega no sepulcro, ele dá a ordem, tirem a pedra. Tiraram a pedra, mas quando tiraram a pedra, aí a Marta veio com aquela conversinha de quem está desacreditado. Senhor, já cheira mal, deixa isso para lá, eu não quero mais mexer com isso. Eu não quero mais saber disso. Você vai me procurar esses dias para me dizer o que é que Deus está trazendo à tona. E você vai dizer, eu nem pensava mais nisso. Já tinha saído da minha mente, mas Deus vai trazer de volta, porque Ele tem que glorificar o nome dEle na tua história. Tiraram a pedra, e quando tiraram a pedra, a Bíblia diz que Jesus olhou com voz forte para dentro do sepulcro. Lázaro, vem para fora. Parece que eu estou vendo o silêncio. Ó, silêncio total, silêncio total. Todo mundo olhando para dentro do sepulcro. Vamos lá, todo mundo olhando. E o defunto saindo. Você está com a boca fechada. Mas naquele dia acho que eles estavam assim, ó. Impressionados com o que Jesus estava fazendo. Porque quando Ele faz, Ele impressiona mesmo, irmão. Quando Ele faz, Ele nos deixa espantados. Quando Ele faz, Ele nos deixa boquiabertos, surpreendidos. Ele surpreende e Ele vai te surpreender. Eu termino aqui para as crianças cantarem. Vamos voltar lá para o caso da Dorcas. A Dorcas foi sepultada. E as mulheres prepararam o corpo dela. Lavaram, perfumaram. E antes de sepultar o defunto, colocaram ela dentro de um quarto. Mateus 6,6, Jesus disse assim: quando tu orares, entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Eu gosto da atitude daquelas mulheres. Eu gosto da atitude da sunamita. Eu gosto da atitude da viúva de Sarepta. Eu gosto da atitude de Jairo. Em todos os casos a Bíblia diz que antes de sepultar o defunto, eles levaram o defunto pro quarto. Antes de sepultar o defunto, eles levaram o defunto colocaram no quarto. Esse problema que você está olhando e está dizendo, eu tenho que sepultar ele. Não, antes de sepultar o defunto, leva ele para o quarto. Entra no quarto. Fecha a porta do teu quarto. Fala para Jesus lá dentro do teu quarto o que é que está acontecendo, porque Ele gosta de saber o que é que está acontecendo. Fecha, você não precisa orar alto, você não precisa tocar uma trombeta grande na tua. Entra, fecha a porta do teu quarto e fala assim: está aqui Jesus, está aqui, esse é o problema, esta é a situação. A Bíblia diz que aquelas mulheres levaram a Dorcas para o quarto, lavaram o corpo dela, deixaram ela no quarto e foram chamar o Pedro em Lida. O Pedro chegou, e quando Pedro chegou, a Bíblia diz que ele entrou foi para o quarto. Ele entrou dentro do quarto, e a Bíblia diz que ele botou todo mundo para fora, fechou a porta do quarto e falou com Deus. Olhou para ela e falou: Tabita, levanta-te.
Eu quero que você imagine aquelas mulheres que foram mandar chamar Pedro. Elas não estavam dentro do quarto, mas eram mulheres de fé. Eu estou te dizendo que por causa da tua fé, Deus vai fazer um negócio na tua casa. Tem alguém que não tem fé, mas quem tem? Tem alguém que não acredita, mas quem acredita? Tem alguém que não confia, mas quem aqui está confiando? Tem alguém que está preocupado, mas quem aqui ainda está descansando na promessa? Pedro entra no quarto e aquelas mulheres de fé ficam do lado de fora. Pedro entra e fala: Tabita, levanta. A Tabita abre os olhos, a Dorcas abre os olhos, e quando ela abre os olhos, ela se assenta. O Pedro toma ela pela mão, aleluia, abre a porta do quarto. As mulheres estão lá fora, e quando abre-se a porta do quarto, Pedro apresenta para ela e diz: está aqui o resultado da tua fé, ela está viva, aleluia. Ô irmã, a senhora que está aí chorando pelo teu filho, Deus vai honrar a tua fé. Deus não vai te deixar decepcionada não. Não saia do quarto, continua orando. Alguém está dizendo que não dá, que não tem jeito, que não tem solução. Não saia do quarto, porque a tua vitória vai chegar. Antes de enterrar o defunto, entra no quarto e fala com Jesus. Ele é o dono da vida.